Aleluia. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. Você está feliz porque Deus vai falar conosco? Amém? O Espírito Santo de Deus está em cada um de nós, e a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, no nome dele, ele ali estaria presente. E, com certeza, ele vai falar aos nossos corações, gerando, com certeza, transformações, nos aperfeiçoando, até aquele dia em que nós formos estar definitivamente com ele. Amém? Então, o tema da nosso estudo nessa noite, todos sabem que às quintas-feiras aqui na igreja, nós estudamos um tema específico e buscamos na palavra de Deus as respostas, o entendimento. E nessa noite, o tema da nossa meditação, do nosso estudo, é exatamente as finanças na família. Então nós tínhamos algumas quintas-feiras atrás, acho que uns 3 meses atrás, nós havíamos trazido um estudo, né? Nós não temos a intenção aqui de trazermos técnicas financeiras, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Então, se eu trouxer aqui técnicas financeiras, com certeza nós estaríamos frustrando a palavra de Deus. E não é isso que nós queremos. Nós queremos buscar na palavra de Deus o entendimento, a sabedoria, para que a minha vida e a sua vida seja uma vida equilibrada na parte financeira, bem como sermos prósperos, que é uma palavra muito mais abrangente. As finanças, a parte financeira, ela está dentro de um projeto maior de Deus, que é a nossa prosperidade, a minha e a sua. Amém? Então eu queria inicialmente que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 112. Salmos 112. Irmãos, muitas vezes nós não nos apropriamos da prosperidade, nem da bênção financeira na nossa vida, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida quanto ao que Deus quer realmente que nós vivamos, quanto ao plano de Deus nessa área. E aqui no Salmo 112, nós temos um exemplo bem claro do que Deus pensa a respeito disso. Vamos ler então? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Na terra. Amém? Na terra. Aleluia. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há miséria e pobreza. É isso? Não. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Diga, prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza. Aleluia. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Diga, nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Diga, jamais será abalado. Será tido em memória eterna. Diga, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Diga, não se atemoriza de más notícias. Aleluia. O seu coração é firme. Diga, o meu coração é firme. Confiante no Senhor. Aleluia. O seu coração
bem firmado, não teme, diga, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Irmãos, a própria palavra de Deus, por si só, ela traz, principalmente nesse texto, eu julgo esse texto muito completo em relação a esse assunto, e aqui não deixa nenhuma sombra de dúvidas quanto ao que Deus quer para a minha e para a sua vida. Ele quer nos abençoar enquanto nós estamos aqui na terra. Isso fica bem claro nesse texto. Ele quer que a nossa descendência seja realmente abençoada. E ele, quando ele traz aqui, a palavra de Deus traz que nós não temos um coração atemorizado, isso quer dizer que nós sabemos em quem confiamos. Nós sabemos que Deus, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que a sua palavra diz. Basta que nós confiemos e coloquemos em prática os princípios que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Agora você pode me dizer, mas por que muitas vezes nós vemos pessoas que são cristãs e não estão experimentando essa prosperidade? Porque aqui fala que na nossa casa há prosperidade e riqueza. Então, nessa noite, nós queremos refletir sobre alguns princípios. Eu quero que os irmãos entendam que a palavra de Deus ela tem alguns princípios. Então, quando você anda dentro daqueles princípios, a palavra de Deus age em teu favor. Amém? Então, muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos porque alguns princípios da palavra de Deus nós não estamos estamos atentos àquilo que a palavra de Deus diz e estamos deixando de colocar em prática nas nossas vidas. Primeiramente, nós temos que entender que quando nós falamos em prosperidade, é num sentido muito abrangente, que nós não vamos trazer hoje à noite. Tá? Então, a prosperidade, ela dentro do seu bojo, nós encontramos a questão de você ser próspero financeiramente também. Na sua casa não faltar o mantimento. Amém? Na sua casa ter aquilo que você precisa. E nós vamos entender, nós falamos aqui na última meditação que nós trouxemos, dentro desse assunto de finanças na família, nós falamos sobre dois princípios. O primeiro foi a questão da unidade, não sei se os irmãos que estavam aqui lembram, a questão de unidade, você tomar decisões financeiras de maneira conjunta, né, porque a palavra diz que os dois serão uma só carne, não é isso? Estão lembrados? Que eu falei que muitas vezes as pessoas estão unidas fisicamente, mas quando se refere a finanças, elas tomam direções diferentes. Uma tem um entendimento e a outra tem um entendimento completamente diferente. Quando vão tomar decisões, tomam decisões de maneira unilateral. E nós falamos também que Deus não quer que nós venhamos agir dessa maneira dentro da nossa família. Porque Deus, ele quer que nós sejamos unidos, que busquemos aquilo que seja o bem comum para a nossa família. E nós falamos também do contentamento. Nós falamos aqui que o contentamento é um princípio muito importante quando se trata de finanças. Porque a falta de contentamento é um passo para você se tornar uma pessoa avarenta, ou seja, uma pessoa ambiciosa, com descontrole em busca dos bens materiais, que também não é o plano de Deus para a nossa vida. E quanto ao contentamento, eu mostrei também naquela oportunidade que
o contentamento ele traz alguns benefícios para a nossa vida, principalmente nessa área financeira. E nós vamos, para dar continuidade, nós vamos pegar um pouco a questão ainda do contentamento, nós vamos entender, na verdade, o que Deus quer que nós façamos com relação à questão do contentamento, e iremos também falar da questão da diligência. Então são dois princípios que nós vamos analisar hoje à noite. Tá? Então, o primeiro, o contentamento, e o segundo, a diligência. Então, antes de mais nada, eu queria que os irmãos dessem uma olhada em Gênesis. Gênesis. Depois os irmãos vão saber por que eu vou ler esse texto. Gênesis capítulo 2. Versículo 15. Todos encontraram? Aleluia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e não para dormir e não fazer nada, ficar ocioso. É isso? Está escrito cultivar e guardar. No 20, diz que deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliadora que lhe fosse idônea. Esse é o versículo 20 do mesmo capítulo. Então nós vemos que no capítulo 20 também o homem tinha uma outra tarefa. Ele começou a dar nomes a todos os animais. Então o homem tinha a missão de cultivar, guardar e gerenciar tudo aquilo que já havia sido criado por Deus, dando nome aos animais. Então o homem, isso antes de conhecer o pecado, veja como o pecado macula as coisas. O trabalho em si, irmãos, foi criado por Deus, né? Aqui nós vemos que era uma tarefa, mas não era uma tarefa árdua, que trazia enfado, que trazia canseira. Mas, um pouco mais à frente, os irmãos sabem, o pecado fez com que o trabalho se tornasse algo penoso, algo extenuante. Mas quando Deus criou no princípio, nós vemos aqui nesses dois textos, a característica do trabalho aqui não era essa, de ser algo penoso, muito pelo contrário. Era algo que trazia prazer. O homem aqui estava se sentindo útil. Estava cultivando, estava guardando, cuidando do jardim. Estava também exercendo a sua autoridade, colocando nomes sobre os animais. Você começa a verificar que o homem ele tinha realmente uma autoridade que Deus tinha dado, que repousava sobre ele, dada por Deus. E que depois, simplesmente por causa do pecado, não só o trabalho, mas como essa missão do homem ficou extremamente comprometida por causa do pecado. Os irmãos entenderam até aí? Amém? Aleluia. Então vamos entender agora, irmãos, a questão do princípio do contentamento. Tá? Então deixe marcado na sua Bíblia esse texto de Gênesis. Mas nós vamos lá em 1 Reis, sobre contentamento. Nós vamos ver a importância desse princípio. 1 Reis, capítulo 3. Livro de Reis, capítulo 3. Vamos ler apenas alguns versículos, mas os irmãos em casa, com calma, podem ler esse capítulo. Nós vamos extrair alguns ensinamentos bem práticos para as nossas vidas nessa noite. E o Senhor, com certeza, Ele vai aperfeiçoar esses princípios na nossa vida. Aleluia. 1 Reis 3. Nós vamos ler de 3 a 15 inicialmente.
Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe destes um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, diga, coração compreensivo, para julgar o povo, diga, julgar o povo, para que prudentemente, diga, prudentemente, discirna entre o bem e o mal, diga, discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedistes essas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus, se andares em meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Até aí, irmãos. Irmãos, o que eu quero que os irmãos entendam definitivamente é que prosperidade você não precisa pedir a Deus. Você não precisa pedir a Deus prosperidade, porque Ele já te deu. E Salomão, ele teve esse entendimento. Você vê que quando ele foi chamado para assumir o trono, Deus perguntou: me peça que eu vou te fazer o que você está pedindo agora. O que você precisa, o que você quer. Então, muitas vezes, Deus tem feito essas perguntas para cada um de nós no nosso dia a dia. O que você quer? Agora eu te pergunto, o que é que você tem pedido a Deus? Será que você tem pedido a Deus: Senhor, eu quero mais dinheiro, quero mais bens materiais, eu quero mais propriedades? Irmãos, esse aqui foi um grande exemplo de contentamento. Existem outros na Bíblia, mas devido ao tempo nós não vamos discorrer nessa noite. Mas eu gostaria de ficar com esse exemplo aqui. Salomão, ele estava sendo empossado, iria ocupar um cargo de grande relevância, mas ele foi extremamente humilde. Ele reconheceu que por si só, pelas suas capacidades,
pela sua cultura, ele não seria capaz de administrar, de ser justo para com o povo. Ele simplesmente disse que não passava de uma criança. E esse sentimento, irmãos, é muito importante que nós tenhamos para com Deus. Que você reconheça que você não é nada. Você pode ser PhD em ciências econômicas, mas você precisa de humildade. E muitas vezes, irmãos, eu observo por aí. No meu ambiente de trabalho, eu vejo isso. Muitas vezes, a pessoa recebe uma promoção, já começa a mudar de atitude. Parece que é uma outra pessoa. Né? Então, no ambiente de quartel, a gente observa muito isso. E tem até um ditado lá no quartel que diz: quer conhecer o homem, dele o poder. Esse é um ditado bem antigo lá, da caserna. Quer conhecer o homem, dele o poder. E você observa aqui, irmão, que Deus simplesmente se agradou da atitude de Salomão. Porque ele tinha tudo para pedir outras coisas mais. Mas ele pediu simplesmente entendimento, sabedoria. Ele queria ser prudente, queria julgar com sabedoria, queria evitar injustiça. Ou seja, ele queria, durante o seu reinado, transmitir a própria glória de Deus, estabelecer a justiça de Deus. E muitas vezes, os nossos pedidos, eles são desprovidos desse sentimento, e Deus sabe disso. Muitas vezes você pede por outros motivos, e Deus sabe. E eu quero dizer nessa noite, a palavra de Deus está nos ensinando que se até hoje nós temos pedido a Deus determinadas coisas, que não seja para que aquilo que nós estamos pedindo, nós venhamos a estabelecer a glória de Deus aqui na terra, você precisa mudar a sua atitude. Provavelmente isso tem sido a barreira que está te impedindo de tomar posse das bênçãos de Deus nessa área. Porque essa bênção, ela já foi liberada para mim e para você. Mas como eu citei um exemplo aqui, eu citei um exemplo e vou citar novamente, porque eu acredito que tem alguns irmãos que não estavam aqui presentes. Para que os irmãos entendam que as bênçãos de Deus, principalmente nessa área, elas vêm de maneira proporcional à nossa maturidade espiritual. Existem pessoas que têm extrema dificuldade de lidar com a questão financeira. Vamos resumir, ser mais claro. Existem pessoas que não podem ter dinheiro, porque sobe para a sua cabeça. Essa aqui é a verdade. Eu posso não te conhecer a fundo, meu irmão, mas Deus conhece. Deus conhece. E eu quero dizer a você que essa maturidade espiritual é que faz com que Deus vá acrescentando mais e mais. Em Eclesiastes, o escritor do livro de Eclesiastes, ele fala duas coisas interessantes. Vamos dar uma olhada lá, para a gente entender direitinho isso aí? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Nós vamos ler também Eclesiastes 6, capítulo 6, versículo 2. Eclesiastes 5, versículo 19. Vamos ler o 20 também. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, diga, conferiu riquezas e bens, diga bens. Veja que aqui são bens materiais. Tá? Riquezas e bens, e lhe deu, diga, poder, para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Amém? Vamos ler agora o versículo 2 do capítulo 6.
o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas, o que é que diz aí? Mas Deus não lhe concede que disso. A gente pode dizer, poxa, são ideias aqui antagônicas, estão entrando em contradição. Não. O escritor aqui ele está querendo mostrar, irmãos, primeiro, uma verdade que nós já falamos, que Deus já nos deu. Aqui diz nos 2 versículos, acompanhe comigo para você ficar com essa ideia bem clara. Versículo 19 e o versículo 2 dos capítulos 5 e 6, respectivamente, eles falam que Deus, ele se refere ao homem a quem Deus conferiu riquezas. Todos concordam comigo? Amém? Conferiu riqueza aos dois. Só que um, tá certo? Diz aqui que Deus deu o poder para comer daquilo que Deus já tinha conferido. E o outro diz que Deus não lhe concede que disso coma. Muito interessante, né? Deus conferiu os dois. Liberou riqueza para ambos. Mas aqui, o escritor, ele orientado pelo Espírito Santo, trouxe uma verdade para a gente, um princípio, que é o princípio da maturidade. E contentamento significa maturidade. Paulo disse que sabia estar bem na fartura, mas sabia também estar na escassez. E tem gente que não consegue, não tem maturidade espiritual para conviver com esses ambientes, com esses momentos de instabilidade. Ele nem sabe viver na escassez e nem sabe viver na abastança. Isso significa que ele precisa amadurecer a questão do princípio do contentamento. Ele precisa amadurecer espiritualmente para que Deus comece a verdadeiramente liberar aquilo que Deus já deu. Mas para preservá-lo, Deus não concede que faça uso daquilo que ele já deu. Vou dar um exemplo. Agora vi um exemplo que eu disse que ia trazer para os irmãos. Você tem uma criança de 3 anos de idade, seu filho. E o seu filho vai pegar uma faca para brincar. Vocês deixariam? Ninguém aqui deixaria. Mas seu filho vai crescer, obviamente. Vai amadurecer. Quando seu filho tiver com aproximadamente 20, 22 anos, a idade do meu filho Breno, hoje ele já pega numa faca. Por que ele pega numa faca? Deixa eu ver se os irmãos estão entendendo o princípio. Porque hoje ele tem maturidade para pegar na faca. A faca é a mesma. Mas eu não concedi liberdade para ele fazer uso da faca, porque ele ainda não tinha maturidade suficiente para lidar com aquele instrumento. Porque ele não sabia discernir a finalidade daquele instrumento. Hoje ele sabe que a faca é para cortar legumes, é para cortar um alimento. Mas com 3 anos de idade, ele com certeza ele não saberia a finalidade da faca. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então é isso que acontece muitas vezes com Deus para conosco. E a gente muitas vezes não entende. Tem pessoas que não entendem. Pessoas que não entendem o trabalhar de Deus. Ou você acha que Deus é um pai irresponsável, que vai dar uma faca para um filho de 3 anos? Não. O amor de Deus não permite que ele faça isso. Então, por isso, que o escritor aqui, no livro de Eclesiastes, ele diz que a um Deus conferiu riquezas e ao outro também. Mas um tem a liberdade de fazer uso dessa riqueza e o outro não tem.
Porque será que você, se você tivesse 800 mil, 1,5 milhão todo mês na sua conta, será que você estaria aqui? Não sei, Deus sabe. Então, irmãos, por isso que aqui diz, nesse versículo 19, algo muito interessante. Aqui no versículo 19, observe que fala de porção. Como Deus nos conhece a fundo, Ele deu cada um uma porção. Amém? A cada um Ele deu uma porção. Porque Ele sabe, aquele que é sensível à voz do Espírito, como aqui Salomão foi sensível. Ele percebeu que o que ele poderia pedir a Deus era fazer com que ele expressasse no reino dele, durante o seu reinado, a glória e a vontade de Deus. Então ele deixou de lado a questão material, a questão financeira. Ele não ficou apegado a isso. Aí o que foi que ocorreu? Aí Deus olhou, me agradei do que ele me pediu. E a partir do momento que ele pediu sabedoria, ele vai saber administrar financeiramente. E se ele vai saber administrar, ele vai ser útil ao meu reino. Então tome riqueza, meu irmão. Amém? Então tome riqueza, é prosperidade. Então, a motivação do nosso coração e a maturidade é que vai determinar a quantidade de bens e riquezas que a palavra de Deus fala, que Deus vai colocar na minha e na sua mão. Amém? Glória a Deus. Está escrito, meu irmão. Se está escrito, é porque a palavra de Deus quer nos ensinar. E ela está te ensinando nessa noite. Aleluia. Então o contentamento é exatamente isso. É você se desprender das coisas materiais. Porque a própria palavra diz que Ele sabe de tudo que você precisa. Diz até mais, não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque o Pai, teu Pai, Ele sabe o que você precisa. Então, quando nós vemos pessoas preocupadas demais com essa questão financeira, nós muitas vezes nos preocupamos. Porque nós não devemos estar preocupados com essas questões. Apenas peça a Deus sabedoria. Vá utilizando os princípios da palavra de Deus. Administre de maneira correta, mas não tenha o seu coração preso aos bens materiais. Tem gente que muitas vezes não tem condições, entenda o que eu estou falando, não tem condições de repente comprar um determinado bem, um imóvel, mas faz de tudo, pega empréstimo, coloca a família em dívidas para viver um padrão de vida que Deus ainda não conferiu para ela. Existem pessoas assim. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que esses bens e riquezas, eles venham abençoar a tua vida, a tua família, trazer, muito pelo contrário, bênção, e não tirar o teu sono, meu irmão. Amém? Aleluia. Deus não quer tirar o teu sono por causa de bens e riquezas. Porque Deus, ele traz muito pelo contrário. Ele traz isso para te abençoar. Para que você estabeleça o reino dele aqui na terra. E não para que você seja mau exemplo. Contentamento. Esse é o primeiro princípio. Contentamento. Ou seja, se desprender. Trabalhe. Vamos ver essa parte agora, que é a parte da diligência. Vejam como a palavra de Deus é equilibrada, né? Tem alguns que a gente fala dessa maneira e já pensa, então, meu irmão, eu tenho que ficar totalmente desprendido de coisas materiais. Aí o camarada quer deitar em berço esplêndido e não quer trabalhar. Eles não estão entendendo que Deus nos chamou ao equilíbrio? Deus nos chamou, Deus é um Deus de equilíbrio. Então,
a chave, o segredo para que nós nos apropriemos daquilo que Deus já liberou é o equilíbrio. É o contentamento, mas também a diligência. É o segundo ponto que nós vamos analisar agora, a questão da diligência. Existem pessoas que ainda não estão gozando daquilo que Deus já liberou, porque lhe falta, ou lhes faltam, simplesmente, ou lhes falta a questão do contentamento. Aliás, contentamento não, da diligência. Vamos analisar a diligência? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver um texto aqui, irmãos. Vamos voltar agora sim. Vamos voltar novamente em Gênesis. Vamos ler novamente esse texto. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos vários exemplos na palavra de Deus. Não somente para a questão financeira, prosperidade, mas para várias outras áreas da vida do ser humano. Nós vemos na palavra de Deus vários exemplos em que a diligência foi essencial para que Deus fizesse um milagre. Você quer um exemplo disso? Lázaro. Jesus, quando chegou, Lázaro já estava morto. Então, isso é um exemplo muito claro disso, da diligência. Diligência é a tua parte do milagre. Diga, diligência é a minha parte para o milagre financeiro na minha vida. A tua parte é a diligência. E vamos entender a diligência. Então, como eu disse, Lázaro estava morto e chegou Jesus e disse: tirem a pedra que está obstruindo a entrada do túmulo. Foi isso que ocorreu? Provavelmente aquela pedra naquela época que fechava a entrada do túmulo era uma pedra pesada, que com certeza fez com que aqueles homens, pessoas ali, estabelecessem uma força para tirar aquela pedra para que Lázaro saísse de dentro do túmulo. E aquilo, esse texto, esse fato, nos ensina que aquilo que cabe a nós fazer, Deus não faz. Deus não faz. Ele poderia muito bem chegar, Lázaro, sai daí, e Lázaro mesmo poderia de repente empurrar aquela pedra, ou Jesus chegava e tirava aquela pedra. Enfim, aprove a Jesus mandar que homens retirassem aquela pedra, o que era possível ao homem fazer, e aquilo que era impossível ao homem fazer, que muitos não acreditavam mais, está escrito, Deus fez, ressuscitou a Lázaro. Amém? Então a nossa parte, vamos para a nossa parte. Então, em Gênesis, novamente, nós vamos ler, eu gostaria de ler novamente, para isso ficar bem claro, que antes do homem conhecer o pecado, Deus já tinha dado uma tarefa para o homem, que era de cultivar e guardar. Versículo 15 do capítulo 2. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Os irmãos acham que cultivar e guardar não requer trabalho? Esforço requer. Com certeza aquele jardim ele tinha que limpar. Um jardim, quem gosta de jardinagem sabe que requer cuidado. Você tirar ali aquelas ervas que nascem ali no meio das flores, limpar e guardar também exige esforço. Vocês observam aqueles que moram em prédio, né? Tem aquela pessoa que fica 24 horas ali, de guarda no teu prédio, observando, e você lá dormindo. Não é verdade? Mas ele está lá ralando a noite toda e tem gente que nem percebe. Dorme tranquilo.
Então, ele tinha essas duas missões, fora, além da questão de dar nome a todos os animais que Deus havia criado. Então, cultivar e guardar. Isso antes do pecado. Cultivar e guardar. O trabalho aqui, ele não tinha essa conotação de peso. Não tinha conotação de castigo. E nós sabemos que nós ganhamos uma nova natureza, amém? Então, a necessidade que o trabalho também volte a ser como era antes. Tem um monte de gente por aí, que só está orando, Senhor, me abençoe financeiramente, e não sai do lugar. Mas por que não sai do lugar? Porque não são diligentes. Eles não se esforçam. Diligência é esforço, é trabalho. Então as pessoas ficam pedindo muitas vezes, Senhor, eu tenho estado na tua casa de segunda a segunda e não tenho sentido as tuas bênçãos financeiras na minha vida. Mas a pergunta que eu faço, e a diligência, a tua parte tem sido feita? Você tem se esforçado? Ou as oportunidades que Deus tem te dado, você tem simplesmente deixado de lado? Deus te deu saúde, te deu uma memória, te deu condições de estudar. E é uma questão, irmãos, que eu prezo muito, a questão do estudo. Isso é muito importante. Eu lembro, eu acho que foi num domingo aqui de manhã, na escola dominical, quando Rielma falou, quando ela começou a abrir a empresa dela, não é isso, Rielma? E ela falou interessante que a primeira coisa que ela fez foi conhecer a área onde ela pretendia atuar, se informar. Foi isso, Rielma? Concorda comigo? Amém. Então, ela buscou o conhecimento daquela área, porque Deus tinha feito uma promessa a ela, mas a parte dela era o quê? Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, como fazer o investimento, a área onde realmente poderia dar certo a empresa que ela estava se propondo a abrir. Então, promessas Deus tem nos dado. Ele já liberou bens e riquezas. Amém? Deus já liberou bens e riquezas. Só está faltando a gente começar a usufruir disso. Com maturidade espiritual, sendo expressada pelo contentamento, mas também com a diligência, com o esforço, com o trabalho. Porque Deus abençoa o trabalho feito pelas nossas mãos. Mas tem que trabalhar, meu irmão. Tem que trabalhar. Tem que se esforçar. Vamos ler então, irmãos, um outro texto. Lucas 5:17. Veja como a diligência é importante, faz parte. Lucas 5. Vamos ver nesse texto um exemplo de diligência. E eu vou dizer a você, diligência, meu irmão, não é só para bênçãos financeiras, não. Inclusive, vários milagres que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, muitas vezes esbarra em dois pilares: a fé e a diligência. Nós temos que ter fé, mas nós temos uma parte a ser feita também, uma parte de diligência da nossa parte. Vamos ver isso aqui. Vejam só, um exemplo muito prático do que eu acabei de falar. Fé e diligência. Lucas 5. Vamos ler o versículo 17.
Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, diga, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Fé e diligência aqui, amém? Fé e diligência. Tem fé? Tem. Prove que tem fé. Como é que nós provamos que tem fé? Temos fé? Com as nossas atitudes, com a nossa diligência. E nós vemos aqui um exemplo clássico, onde esse paralítico estava diante de um obstáculo. Ele tinha fé, mas existia um obstáculo que o impedia de chegar até Jesus. E muitas vezes, os nossos milagres, sejam nas áreas financeiras, na área do nosso corpo, quanto à saúde, na área dos nossos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. Muitas vezes esses milagres ainda não aconteceram porque nós estamos esbarrando nos obstáculos. Estamos nos detendo nos obstáculos. Não estamos desenvolvendo a diligência suficiente para pularmos os obstáculos e chegarmos a tomar posse da bênção que Deus tem para mim e para você. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo ao meu coração, ao teu coração, que falta um pouco mais de diligência da nossa parte. Aqui esse paralítico simplesmente se deparou com a dificuldade. Jesus, irmãos, não andava sozinho. Por onde Jesus andava, uma multidão o perseguia, o seguia. Então, esse paralítico, ele precisava de um milagre do Senhor na sua vida. Mas ele se deparava com a multidão. E muitas vezes nós estamos nos detendo, sendo detidos pela multidão de problemas que muitas vezes a sociedade, as coisas materiais, simplesmente nos tiram do foco e a gente deixa de simplesmente passar por esses obstáculos, porque do outro lado está aquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Se ele disse que nos deu a saúde, ele nos deu a saúde. Se ele disse que nos abençoou financeiramente, com prosperidade e riqueza, ele nos abençoou. A palavra dele é a verdade. Mas falta, muitas vezes, a nossa parte. A diligência. E diz aqui no versículo 19, que eles não acharam onde introduzir aquele homem. Mas eles não pararam. Eles não pararam. Eles subiram no eirado. Sabe o que é isso, irmãos? Estratégia. Nessa noite Deus está te dando estratégias. Aleluia.
Deus está te dando estratégia nessa noite, meu irmão. Estratégias estão vindo ao teu coração nessa hora, para que Deus traga a bênção financeira que Ele prometeu, a cura que Ele prometeu. Nessa noite, Deus está trazendo a estratégia necessária, fé e diligência. Fé e atitude de fé. Porque a diligência, irmãos, é exatamente isso. É a fé gerando atitude. A fé gerando atitude compatível com a fé que nós professamos, com a fé que nós falamos. E diz aqui no versículo 20, para encerrar: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E depois, a grande vitória que esse homem queria, que era estar curado, ser curado, ele alcançou. Por que será que Jesus disse, vendo-lhe a fé? Será que Jesus falou ali apenas da atitude do coração? Não. Jesus viu o esforço deles. Amém? Jesus viu os camaradas subindo lá, um monte de gente. Jesus percebendo o esforço, tentando colocar aquele paralítico. Você já imaginou, irmãos, essa cena? Você com um paralítico ali, pesado. Imagina, sou eu, hein, pastor? Do trabalho, hein, pastor Wagner? Me levantando, o pastor Wagner, o pastor Dudu aí, tentando me jogar lá no eirado. Tenta imaginar, meu irmão. Trabalho, meu irmão. Diligência, esforço. Os camaradas suando. Mas não desistiram. Não desistiram. Senão a gente tem que passar por esse obstáculo. A gente tem que chegar até a presença de Jesus. Jesus está pertinho. Nós viemos até aqui, agora nós vamos até o fim. Falta pouco. Vamos lá, vamos subir. E diz aqui no versículo 20, Jesus, ele viu a fé. E essa fé que ele viu foi exatamente a fé que estava no coração deles, que se transportou para uma atitude física, uma atitude clara de esforço de quem realmente acredita, de quem realmente tem fé. Ele fez tudo isso, ninguém faz um esforço desse, irmão, se não tem a certeza de que aquele que está do outro lado tem a capacidade de fazer o milagre. Eles fizeram um esforço porque eles sabiam, se a gente chegar e tocar nele, a gente vai conseguir a nossa bênção. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. O Senhor está aqui. E Ele está dizendo, não se detenha. Não se detenha nas dificuldades que estão aparecendo para Ele fazer o milagre na tua vida. Não somente na área financeira, meu irmão. As dificuldades, elas vão aparecer. Os obstáculos, eles vão aparecer. Mas Deus está dizendo nessa noite que esses obstáculos, eles não podem impedir que você chegue até Ele. Nessa noite o Senhor está te dizendo que esses obstáculos, eles não podem deixar com que você fique pelo meio do caminho, somente na promessa. O Senhor está dizendo, eu tenho a promessa, mas eu quero concretizar isso na tua vida. Eu tenho saúde para o teu corpo. Eu já disse que você seria próspero. Eu já disse que você seria abençoado financeiramente. E aquilo que eu digo, e aquilo que eu disse, eu sou fiel para cumprir. Ele está dizendo isso ao meu coração, ao teu coração. Mas faça a sua parte, não se detenha. Não olhe para os lados, não olhe o tamanho do gigante, não olhe o tamanho do obstáculo, não olhe o peso da pedra. Tire a pedra. Se esforce, coloque força, prove a sua fé com atitudes. E o Senhor, Ele vai ver a tua fé. E Ele vai agir em teu favor. Oh, aleluia. Oh, xericalabachuri calamanai.
Oh, aleluia. Oh, Senhor. Oh, Senhor, que nós não nos detenhamos, ó Pai, ante os obstáculos. Obstáculos é para a gente vencer, Pai, porque nós estamos contigo. Teu Espírito Santo está conosco. Nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero chamar aqui à frente você que sentiu que Deus falou ao teu coração nessa noite, que falta pouco para o teu milagre. Eu não sei qual é a tua área, nós falamos sobre finanças, mas aprove a Deus falar também em outras áreas que Ele realmente tem nos prometido. Não é só finanças, não é só prosperidade. Prosperidade também inclui a tua saúde física, meu irmão. Você viver abundante significa você viver com saúde também. E nessa noite eu quero chamar você aqui à frente, não vamos perder muito tempo. Venha rapidamente. Venha. Venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Falta pouco para a tua bênção, meu irmão. Falta pouco. Mais alguém? Vem à frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor Wagner, por favor, ore por esses irmãos. Aleluia. Irmãos, olhem para mim. Vocês não vieram aqui à frente à toa. O fato de vocês virem aqui à frente, vocês estão pulando o obstáculo. Agora vocês não podem desistir. O fato da pedra não ter saído ainda da entrada do túmulo não quer dizer que ela não esteja sendo removida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está exercendo força para tirar aquela pedra, mas ela é pesada, mas ela vai sair. Porque Deus é contigo. Ele vai te dar forças para você retirar essa pedra. E aquilo que você não pode fazer, meu irmão, que é um milagre, ele vai acontecer. Porque o nosso Deus não muda. Amém? Aleluia.